Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de outubro de 2024, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um grande ataque com drones russos aqui contra várias posições da Ucrânia, mas também a Ucrânia fez um ataque com drones aqui em várias regiões da Rússia, inclusive algumas coisas aqui em Moscou e aqui perto de Kazan, né? Vocês sabem, Kazan é onde vai ter o encontro dos BRICS, né? O Lula tá indo para lá, não, Kazan é mais para cá um pouquinho, mas tá chegando aqui perto, tá chegando perto aqui os ataques ucranianos ali na região, né? Todo mundo na torcida. Os russos estão desesperados, mandando os técnicos para a linha de frente, aquele negócio todo que a gente mencionou. Você lembra do caso do Goodwin, né? Que era um operador de drone que foi mandado para morrer. O pessoal russo está reclamando muito disso, justamente porque os russos estão desesperados tentando avançar e não conseguem, né? E agora parece que bateu um desespero diferente nos russos. Primeiro, eles estão bombardeando muito a região de Zaporizhia aqui, né? E depois estão destruindo pontes aqui na região de Kherson. Será que a Ucrânia está planejando alguma coisa agora? Os russos estão com medo de uma ação da Ucrânia nessa região, né? Porque realmente parece uma coisa estranha isso daqui, né? Destruir pontes não é uma ação ofensiva, é uma ação defensiva, né? Enfim, nenhuma grande mudança aqui na região, na linha de frente, porém existe um problema. Aqui em Chassivyar, os russos conseguiram ultrapassar aqui o canal em um determinado ponto aqui. Isso é preocupante, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eles não chegaram na cidade de Chassivyar ainda, essa área vermelha toda aqui está exagerada, não avançaram isso tudo aqui, mas eles conseguiram ultrapassar o canal, o que pode ser uma coisa preocupante, né? Bom, do ponto de vista diplomático, continuam as verificações ali dos soldados norte-coreanos, que parece que estão vindo em grande número mesmo para atacar aqui, e os russos estão preocupadíssimos com isso, porque parece que os soldados norte-coreanos não sabem usar drones. Rapaz, nessa guerra isso vai ser divertido, tadinho dos norte-coreanos, né? As mini-mortes vão sofrer. E temos que falar também sobre Moldova. Moldova hoje está tendo eleições e é uma coisa preocupante, porque além das eleições está tendo um referendo para mudanças na Constituição da Moldova, para a entrada dela na comunidade europeia, né? E lógico, a Rússia está tentando interferir nessa parada. Vamos falar sobre a questão aqui da Moldova. Uma outra novidade muito boa, os Estados Unidos tiraram a oposição que tinham ao convite da OTAN para a Ucrânia. Olha só, não é que o plano do Zelensky funcionou, né? Foi só ameaçar com a arma nuclear e o pessoal da OTAN agora já está pronto para convidar a Ucrânia para entrar na OTAN. Excelente notícia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fortitude, Bob Dias, voluntarista, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Rússia fez um ataque com drone Shahid, 2 mísseis Iskander e 44 dos 49 drones Shahid foram derrubados, seja pela defesa antiaérea, seja por guerra eletrônica. Então a maior parte dos drones foi derrubado. Agora, o que chamou muita atenção foram alguns drones que foram para Belarus, né? E curiosamente, Belarus tem derrubado esses drones Shahid russos que entram no território de Belarus, né? Que coisa curiosa isso. A Polônia não derruba, a Romênia não derruba, mas Belarus derruba esses drones quando entram no território deles, né? 2 drones foram derrubados no território de Belarus ontem. Aqui, esse aqui que estava em cima de Rommel e esse outro aqui que entrou no território de Belarus e não foi mais visto depois, né? Enfim, olha que coisa curiosa, né? Drones ucranianos, a gente falou aqui, atacaram várias regiões aqui da Rússia, mas particularmente chamou atenção aqui na região de Dzerzhinsk, a 370 quilômetros a leste de Moscou, né? O alvo parece ser a planta Sverdlov, que é uma planta do complexo militar industrial russo. De acordo com testemunhas, teve uma série de drones derrubados, mas teve drones que atingiram o alvo também. Olha só isso daqui. Всем здорово, всех горячо приветствую. Ну что, друзья, на дворе 20 октября 2024 года, вот и до города Дзержинска долетело, можно так
Bom, isso aqui é o russo falando que a cidade foi atingida, dando testemunho dele, coisa e tal, falando que foi atingida aqui. Tem mais algumas imagens aqui de Причем, знаете, explosões. летит как будто бы со стороны Нижнего, блядь. Вот. Pessoal russo muito chateado porque eles achavam que estavam longe da guerra, né? Que não vai chegar nunca aqui, coisa e tal, e chegou, né? Parece que teve coisas atingidas. Não dá para ver aqui a explosão justamente na região ali de a leste de Moscou, né? E aqui tem um comunicado oficial dos ucranianos falando que a planta de Sverdlov foi atingida em Dzerzhinsk por drones do serviço secreto ucraniano e atingiram que essa fábrica produz cartuchos de artilharia, enfim, produz um monte de coisas aí da guerra. Então, excelente notícia isso daí. Tomara que o prejuízo tenha sido bastante significativo, né? Tá aqui, ó, é a planta YM Sverdlov lá na Rússia. Depósito de munição, depósito de combustível e algumas outras coisas foram também alvejadas, não se sabe se foram atingidas. E adicionalmente, essa fábrica de Sverdlov produz química para artilharias, né, para bombas e coisa e tal, foi atacada. Numerosas explosões foram reportadas, ou seja, muito sucesso aí esse ataque ucraniano lá longe, né? Outra coisa curiosa foi isso daqui, ó. Os ucranianos atingiram onde estão aquartelados os soldados norte-coreanos na região de Oriol, né? Então os norte-coreanos eles estão vindo aqui do lado de cá, estão sendo transportados aqui para a região da linha de frente e estavam aqui nessa região de Oriol, provavelmente fazendo treinamento ali, quando foram atingidos por um drone ucraniano, né? Tem aqui a imagem do alojamento dos norte-coreanos ali na região, e dá para ver que é uma explosão bem significativa ali. E isso a gente vai ver mais adiante, que é uma preocupação enorme até dos russos, porque os norte-coreanos não estão acostumados a usar drones, né? Vai ser muito divertido eles entrando nessa guerra, e as mini-mortes realmente vai ser muito engraçado. Bom, além disso, explosões em Berdiansk, tá? A gente não tem imagens, mas os ucranianos atingiram Berdiansk aqui na região temporariamente ocupada da Ucrânia, né? Olha só, uma coisa que os russos têm reclamado bastante é justamente do uso de operadores de drones sendo enviados para assaltos de moção de carne, né? Para os assaltos diretos, né? Ou seja, eles dizem que o sistema está em convulsão, como um viciado em heroína. Olha só aqui, isso aqui são os russos falando, tá? Vai ser 100%. Neste momento, operadores de UAV, né, de drones, estão sendo massivamente enviados em unidades de ataque na linha de frente. É simplesmente incompreensível para mim. Por quê? Especialistas técnicos foram literalmente treinados em todo o país, conseguiram fundos, né, angariaram fundos para comprar Mavics e outros drones, outros equipamentos de drones, foram treinados por 2 anos, e tudo isso para serem jogados na linha de frente em um período curto durante assaltos, né? E esses assaltos de carne, vocês sabem, as pessoas morrem todas, né? O que eu acho que está acontecendo aqui é que, na verdade, os russos, com dificuldade de recrutar soldados, mentem para os soldados, não, você vai ser recrutado para ser uma unidade de drone. Beleza, aí a pessoa fala, não, tranquilo, unidade de drone, eu fico lá atrás só com controle remoto ali, jogando drone nos outros, divertidíssimo, eu vou fazer isso. Só que os russos precisam de gente para fazer os assaltos de carne, porque ninguém quer ir, evidentemente, nos assaltos de carne, né? Então eles recrutam esse pessoal e jogam para a linha de frente aqui, ó. O Estado está catastroficamente incapaz de gerenciar o capital humano e intelectual, mesmo num nível mínimo efetivo. Ao mesmo tempo, o processo está acontecendo em que o tamanho total do exército está crescendo. Ou seja, é isso que eu estou falando para vocês. Os russos querem recrutar mais gente, mas para recrutar mais gente, as pessoas não querem ir para infantaria. Infantaria, ninguém quer ir para infantaria. Aí eles dizem que vai para artilharia, que vai para controle de drones e não sei o que lá. Aí o pessoal aceita entrar, quando chega na linha de frente, meu amigo, é todo mundo infantaria. Todo mundo pé de chumbo. Isso é, o nível do comando de um batalhão de rifle motorizado até está melhorando, bem como o nível do pessoal, ou seja, tem mais gente na linha de frente. Isso é evidente nos resultados, né? O resultado que ele chama aqui é os russos conseguirem avançar pouquinha coisa, não estão conseguindo avançar muita coisa, mas continuam na ofensiva ali na região de Donetsk, né? Parece que o sistema está em tumulto, se debatendo como um viciado em heroína que está passando por abstinência, né?
Felizmente, por enquanto, ainda existe alguma reserva para isso. Não, não tem reserva, meu amigo, é porque eles estão recrutando, eles estão mentindo no recrutamento, é isso que está acontecendo, né? Mas no final vai ser como o Filologist, que é o nome de um outro blogger russo, descreveu. Eles vão arrastar as coisas para algum tipo de resultado e então anunciar para todo mundo que conseguiram todos os objetivos, eu não sei o que é lá e coisa e tal. É o que o Putin está querendo. O Putin sabe que não consegue avançar mais, ele está querendo de toda forma chegar em alguma coisa, dizer que teve um acordo de paz, um cessar-fogo, que atingiu os objetivos e ponto, né? Acabar com essa guerra, né? E com isso matando um monte de russo lá na frente aqui, ó. Surgiram mais detalhes também sobre a 87º Regimento de Rifles, onde o Goodwin e o Ernest, né, que a gente já falou sobre esse caso, isso causou uma convulsão muito grande no exército russo. De novo, eram soldados experientes, né, operadores de drones e coisa e tal, foram mandados para o moedor de carne, né? E morreram os dois, né? Aliás, morreram, todo mundo da unidade deles morreu, sobrou só um cara que fugiu e não sei o que lá. E aqui, ó, ele está falando aqui, ó, atualização no 87º Regimento de Rifle, né? Há alguns dias atrás teve um problema de que as medalhas não estavam sendo entregues, isso aqui é besteira, o pessoal reclamando de medalha, né? Aqui, ó, ao contrário do que o Alexandre Notz reportou, é preciso ser dito que o 87º Regimento sempre teve unidades de assalto e tomou parte no assalto em Avdivka, né, junto com outros grupos lá, outras forças de defesa russa, né? Eles sofreram suas maiores perdas durante essas operações, começando no outono de 2023, e atualmente o regimento continua a lutar nas áreas a oeste e sudoeste de Avdivka. O regimento está enfrentando uma falta de mão de obra, falta de soldados. O número de feridos é muito grande e soldados feridos são enviados de volta para a linha de frente, independente da severidade de seus ferimentos, né? Evacuação de feridos foi cancelada. Se você é classificado como 300, o seu destino está nas suas próprias mãos, né? Ou seja, você que se vire para se recuperar. 300 é o código para ferido, né? E também para conseguir fazer o seu caminho para a segurança, ou seja, eles não vão nem te resgatar da linha de frente. Se você for incapaz de andar devido aos seus ferimentos, ninguém virá para evacuar você. Essa mudança foi feita devido ao alto risco das forças de resgate, que muito frequentemente eram incapazes de chegar nas posições de linha de frente para evacuar os soldados, né? Ou seja, os russos simplesmente desistiram de evacuar feridos, o pessoal que foi ferido morre lá por lá mesmo, né? Soldados feridos precisam andar às vezes 10 quilômetros de terreno aberto, constantemente monitorados por drones inimigos, e além disso não tem rotação de tropa, não tem nenhuma mudança e coisa e tal. Em algumas áreas soldados estão sem comida e sem suprimento de água. Além disso, um monte de confusão que ele descreve aqui no comando. O comandante do batalhão foi removido da sua posição depois de se recusar de levar sua unidade para um moedor de carne, um assalto de moedor de carne. E também foi outras brigas com comando aqui, ou seja, o que ele está colocando aqui, ele está descrevendo uma situação de caos nas unidades russas ali na linha de frente, né? É o que a gente está falando, é o desespero do Putin aí nesse momento. E por acaso tem umas outras ações aqui que parecem muito desesperadas também aqui. De acordo com a inteligência Atesh é um grupo de partisãos ucranianos que atuam na retaguarda russa, né? Os russos explodiram uma ponte que fica ali em Oleshk, no sul de Kherson, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa área toda aqui, ela é controlada pelos russos, né? Então por que os russos destruíram essa ponte, né? Será que os russos estão com medo de um ataque ucraniano nessa região aqui, né? Os ucranianos em determinado momento tiveram uma cabeça de ponte muito grande aqui, a gente não sabe se ainda tem alguma coisa dela ou se já acabou, né? Mas o fato é que não tem tido muitas notícias daqui. A gente está falando dessa região aqui, ó. Essa ponte aqui é a ponte de Antonivka, a ponte foi destruída, mas tem umas barcaças aqui, tem algumas coisas aqui, talvez dê para os ucranianos recuperarem isso e usarem para avançar para esse lado de cá. Os russos agora destruíram essa ponte aqui, que é essa ligação aqui com Oleshk, né? Então essa região aqui é uma zona cinza, tem soldados ucranianos aqui e russos também. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Que coisa estranha isso. Será que os ucranianos estão planejando alguma coisa e a gente não está sabendo, né? Para os russos estarem atacando aqui. Tem essa outra informação aqui, ó, que foram ações ucranianas na península de Kimburne, né? Kimburne é essa península aqui, ó,
que já foi alvo de ações ucranianas no passado. Parece que agora os ucranianos estão novamente alvejando a península aqui. Ó, tem algumas imagens aqui de ações ucranianas ali na península de Kimburne, né? Será que tem alguma coisa sendo planejada nisso? A gente não sabe, né? E finalmente uma outra coisa que está chamando a atenção é o uso de Kab, né? Aquelas bombas planadoras russas contra Zaporísia. Zaporísia é essa região aqui, né? Essa cidade grande aqui, que é o hub ucraniano para ações nessa região, né? Os russos estão tentando avançar aqui na região de Kamiansk, que a gente falou sobre isso outro dia, não estão conseguindo, mas estão tentando avançar. E será que está havendo alguma preparação? O pessoal chegou a falar em uma preparação ucraniana para fazer uma ação aqui no sul ainda este ano, né? Eu acho pouco provável, tá? A minha visão é que os ucranianos vão fazer a ofensiva deles ano que vem, em 2025, quando tiverem os aviões, quando tiver a coisa toda mais organizada. Mas pode ser, né? Pode ser que exista alguma coisa acontecendo aqui, forçando os russos a fazer esses ataques contra a cidade para tirar a paz dos ucranianos ali que estão preparando essa ofensiva. É uma possibilidade, né? Bom, continua uma grande quantidade de destruição de equipamentos russos aqui em Kursk, tá? Na região de Kursk. Esse aqui é um T-62 que foi destruído ali na região de Kursk pelos ucranianos, totalmente destruído. O T-62 é um tanque antigo, tá? Foi produzido de 61 até 75, ou seja, bem antigo mesmo. E o pessoal está perguntando aqui, cadê os T-90, né? Porque segundo os russos, eles fabricam 100 T-90s novos por mês, né? E a gente não vê esses T-90s aparecerem na linha de frente, né? Bom, além disso, tem um monte de russo descansando aqui. O pessoal resolveu dar uma descansada ali em Pokrovsk. Ou seja, é aquilo que a gente está vendo, o desespero russo, o pessoal jogando soldado para tentar avançar e não consegue avançar, realmente impressionante. Está aqui ó, um sumário feito aqui pelo Dois Majores, né, que é um blogger russo. Sumário da situação do dia 20 de outubro. Né? Em todas as áreas o problema continua com a liberação de pessoal das forças russas. Né? O que eles estão reclamando? Não tem rotação. Os russos são mandados para a linha de frente e mesmo depois que cumprem o seu contrato ou que tem um intervalo razoável, ou seja, que deveriam fazer a rotação, ir para a retaguarda, descansar, tirar férias e coisa e tal, isso não acontece, não existe. O russo foi para a linha de frente, ele vai ficar ali até morrer. E o tópico dos cidadãos mobilizados em 2022 continua sobre um ban não falado, ou seja, não pode falar sobre o que está acontecendo com os cidadãos mobilizados em 2022, né? Com o pessoal novo que chegou no exército russo. Ele está falando sobre aquilo que a gente mencionou aqui do pessoal especializado sendo mandado para a linha de frente, esse tipo de coisa, né? E a questão dos relatórios bonitos da linha de frente ainda não foi resolvido devido à falta de responsabilização por mentiras, né? Os comandantes preferem dizer que tá tudo bem, que está tudo funcionando bem e coisa e tal. Particularmente a região de Donetsk está recebendo um grande número de sinais sobre falta de suprimentos e falta de hospitais e problemas com pessoal ferido, e no final das contas os relatórios que chegam na alta cúpula diz que está tudo bem, que está tudo funcionando e coisa e tal. Falta de pessoal médico tem causado grande demora para atendimento do pessoal ferido, e devido ao isolamento do pessoal médico, os reportes que chegam para a linha de frente não mudam essa visão, porque né, dizem que está tudo bem, né, que não tem esse problema. Talvez por isso que eles estejam parando também com o negócio de tirar feridos da linha de frente. Né? Não tiram feridos da linha de frente porque sabe que não tem como tratar os feridos na retaguarda também. Né? A situação nos hospitais remotos da linha de frente algumas vezes parece cômica. Né? Casos em que voluntários secretamente ou à noite jogam remédios e coisas no hospital para tentar ajudar os médicos que estão lá, ou seja, os soldados começam a tentar conseguir ou comprar ou roubar suprimentos médicos e mandar para os hospitais, porque os médicos não têm como atender os feridos. Né? A situação realmente parece de caos na linha de frente. Né? Bom, aqui em Pichane, parece que tem a briga aqui em Kugriakivka. Ontem os ucranianos retomaram. Aqui está dizendo que os russos tomaram de novo hoje. Vamos aguardar para ver qual é o resultado disso daqui no final das contas. Né? Aqui em Chassivyar, uma situação preocupante. Tá? O avanço russo aqui foi relativamente pequeno nessa estrada aqui, na H-32.
desculpa, na N-32, mas é preocupante por quê? Porque supostamente eles atravessaram o canal nessa região e conseguiram botar um pé aqui desse lado de cá, né, a oeste do canal, né? Eu não sei como é que está a situação aqui dos ucranianos, vocês vão conseguir repelir esse avanço russo, mas se não conseguirem, isso é preocupante porque começa a fragilizar a defesa ucraniana aqui em Chassivyar, né? Bom, aqui na região de Pokrovsk, nenhum avanço russo, e finalmente aqui na região de Kurahov, né? Isso aqui não é importante porque, como eu falei para vocês, isso aqui era aquele pocket de Nevelsky, né? Que a gente sabia que os ucranianos iriam ceder aqui, a defesa está nessas cidades aqui, né? Mas de qualquer forma, os russos avançaram aqui, acabaram totalmente com esse saliente que tinha aqui, a gente já esperava que isso iria acontecer. Agora vamos ver se a defesa aqui segura, né? Essa é a questão. Kurahov é certamente muito estratégica para os ucranianos aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a planta em Briansk que foi atingida ontem, né? A Kremenin-L, a gente falou sobre isso ontem. Também sobre a troca de prisioneiros, ou seja, no final das contas não tem nenhuma novidade para a gente aqui, né? Bom, um oligarca e vice-presidente da gigante de óleos Yukos caiu da janela, cara. Olha que coisa, isso acontece muito lá na Rússia, as pessoas caem da janela, é impressionante. Começa o aperto econômico lá e de repente começa um monte de gente a cair da janela, né? Pois é, muito triste isso, mas super normal na Rússia, super normal no final das contas, né? Os ucranianos capturaram um separatista de Luhansk, né? Como eu falei para vocês, nunca houve um movimento separatista em Luhansk real, né? Em Donetsk e Luhansk real, mas malucos que querem separatismo sempre teve, né? Ali não tem esse negócio, tem em qualquer lugar isso daí, né? E esse cara aqui, ó, o Herman Prokopiv, é um ucraniano que era separatista ali de Luhansk e agora foi capturado pelos ucranianos. Vai ser divertido o que vai acontecer com ele, né? E agora falando sobre as tropas da Coreia do Norte, né, que estão agora lutando na Europa, né? Nos últimos 5 séculos, forças europeias foram colocadas para lutar guerras em outros continentes. Agora, pela primeira vez em 5 séculos, o governo de um país não europeu, na verdade de um país não ocidental, né? Porque os Estados Unidos já lutou na Europa também, né? Tá mandando soldados para lutar contra um país europeu na Europa, né? Coreia do Norte, olha que coisa, né? E a Coreia do Sul, a inteligência da Coreia do Sul conseguiu reconhecer um soldado que está lutando lá na Ucrânia. Aqui, ó, ele descobriu quem é o cara aqui, já tem o nome do sujeito e coisa e tal. Tem aqui a informação toda da Coreia do Sul sobre quem é o rapaz que estaria junto com os russos ali, usando, ele estaria manipulando um míssil KN-23, que são daqueles mísseis lançados, mísseis da Coreia do Norte, que são usados pelos russos, né? E outra coisa curiosa é essa conversa do pessoal aqui. Olha só o pessoal russo falando aqui, ó. Enquanto os rumores estão circulando na internet sobre a chegada de um certo número de soldados da Coreia para ajudar o exército russo, eu estou atormentado pela questão. Alguém disse a eles sobre como é que funciona a guerra com drones? Ensinou eles a usar Mavics e drones FPV? Transferiu algum número de drones em quantidade suficiente, de forma que em um mês ou dois a gente não veja vídeos aí de hipotéticos soldados tendo que agradecer aos seus camaradas pela ajuda? O que ele está querendo dizer aqui? Em um mês ou dois vão acabar os norte-coreanos, porque se eles não sabem mexer com drones, né? Nessa guerra em que todo mundo usa drone pra caramba, eles estão ferrados, né? Aqui, ó, aqui, ó. Na Coreia do Norte não foi falado sobre o exército coreano, mas tem um sentimento vago de que eles estão sabendo do problema das inovações técnicas, né? Piadas sobre esses já foram, mande mais, agora já estão circulando entre o pessoal russo, né? Esses já acabaram, manda mais soldados aí, porque esses aí já foram, né? Talvez seja por isso que nossos amigos chineses não estejam contentes com essa situação, porque como resultado do uso dos amigos norte-coreanos, pode ser que eles se mostrem não tão potentes quanto estão sendo propagandeados, ou até comecem a se render em massa. Já tem alguns desertores entre eles, né? E isso pode até alterar a estrutura de poder na Ásia, né? Ou seja, o que o pessoal está com medo é que esses soldados norte-coreanos, despreparados no uso de drones, com interesse em desertar para fugir para o Ocidente, pode acabar, no final das contas, marcando a Coreia do Norte como uma nulidade militar e piorando a situação lá na Península da Crimeia, né? Então, isso realmente é um problema para eles.
Bom, os Estados Unidos não opõem mais um convite para a Ucrânia entrar na OTAN, né? Então essa era a condição que o Zelensky colocou. O Zelensky quer um convite para a Ucrânia entrar na OTAN. Isso não é ainda a entrada na OTAN, ainda tem todo um processo, vai levar muitos meses. Pouco provável que aconteça antes do fim da guerra, mas já tem o convite, já é algo que a Ucrânia consegue aí se armar para evitar futuros avanços russos, né? Então, aqui, ó, muitos países na Europa já eram favoráveis, mas os Estados Unidos se opunham a esse convite à Ucrânia. E agora os Estados Unidos disseram que não se opõem mais. Então, excelente notícia. Quem sabe a gente não consegue ver esse convite para a Ucrânia entrar na OTAN imediatamente. A jogada do Zelensky com a bomba nuclear parece que funcionou. O que eles querem é isso daí. Mas já tem muita gente falando que, por que não as duas coisas? Por que não ter a OTAN e a bomba nuclear, né? Eu também acho que é uma boa coisa isso daí. Bom, um outro assunto que é importante a gente ressaltar tem a ver com a Moldova, né? Tá tendo hoje uma eleição crucial na Moldova. Os eleitores vão decidir quem será o próximo presidente. A Maia Sandu, que é a atual presidente, tem tudo para ganhar a reeleição, mas está havendo um bocado de interferência russa lá. Vamos ver o que vai acontecer lá na Moldova. Além disso, além dela ser candidata a presidente, na eleição para presidente, tem também a votação de alterações constitucionais que seriam necessárias para a Moldova entrar na União Europeia, né? 60% da população da Moldova é a favor da entrada na União Europeia, mas vamos ver como é que vai ser essa eleição. Aqui está acontecendo hoje a eleição, é uma eleição presidencial e também um referendo em mudanças constitucionais que visam facilitar a entrada, a futura integração da Moldova na União Europeia, né? A Maia Sandu já votou hoje cedo e imagina-se que ela deve ganhar, mas estamos preocupados porque esse cara aqui é o mané pró-Rússia, né? E tá ele aqui dando uma entrevista falando em russo fluente para a RIA Novosti, dizendo que o nome dele é Alexander Stoinaglo, e ele disse que se ganhar, a primeira visita dele vai ser para Transnistria e não sei o que lá, para reforçar os laços com os separatistas russos ali, coisa e tal. Olha que coisa, né? Vamos ver. O partido dele não tá muito bem, não, mas olha só isso daqui, ó. A polícia encontrou um monte de panfletos contra a Europa, contra a Sandu, contra o Ocidente, justamente que estavam sendo usados para tentativa de interferência na eleição, né? Esses aqui foram descobertos, mas a dúvida que fica é quantos outros não foram para frente, não foram distribuídos, não estão sendo usados, né? Isso aqui são células de votação falsas e não sei o que lá, um monte de material mesmo de interferência russa nas eleições da Moldova, né? Quantos outros armazéns iguais a esse não estão sendo, não estão por aí, não funcionaram nessas eleições, né? Vamos ver o resultado. Por enquanto, o resultado é positivo, tá? A votação está transcorrendo bem, a votação está com muito comparecimento, isso é importante porque maior comparecimento indica maior possibilidade de vitória da Maia Sandu, Maia Sandu. E as pesquisas de boca de urna botam ela com 27% contra 13% do cara lá da Rousseff lá que está votando, né? Então, assim, tem tudo para dar certo essa eleição, mas vamos ver o que vai acontecer. Os resultados a gente fala no vídeo de amanhã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.